Olá, ouvintes. Me chamo Anne, nome que aqui usarei para contar esse relato. Hoje vou contar um fato real, que ocorreu no ano 2000. Essa história aconteceu com minha mãe e minha irmã. Moramos no litoral, e nessa época, vivíamos em uma casa que ficava em cima de uma pequena colina, rodeada por morros e montanhas. Era a última casa da rua, a uns 1000 metros da praia, mas com uma vista privilegiada do loteamento onde residíamos. Era setembro, e estava uma noite muito linda, o céu estava estrelado. Meus irmãos assistiam televisão na sala, e eu tomava banho. Minha irmã e minha mãe tinham o hábito de ficar observando as estrelas, e o que presenciaram nos céus naquela noite foi algo extraordinário e inexplicável. Elas contam que conversavam lá fora sobre vários assuntos, inclusive sobre o ano, que era 2000, sobre o novo milênio. Falavam sobre o fim do mundo, pois naquele tempo, acreditavam que o mundo iria acabar naquele ano. Enquanto conversavam, observavam os céus e as colinas que rodeavam a nossa casa. Havia muitas árvores em volta de onde morávamos, e a maioria das casas eram de veraneio, sendo que a casa do único vizinho ficava distante da nossa. Portanto, lá fora, estava silencioso, fazia frio, e uma leve brisa soprava. Elas desceram a pequena ladeira do nosso quintal. E de repente, elas ouviram um barulho nas árvores, que ficavam na várzea, entre os dois morros que contornavam a nossa casa. Era como se um vento forte as sacudisse. Esse varzedo ficava a uns 100 metros da nossa casa. Então minha mãe olhou, e quase em choque pediu a minha irmã para olhar também, e o que viram foi inesperado. Um objeto nunca visto, com aspecto bélico, de guerra, sobrevoando o morro, parado em cima das copas das árvores, movimentando suas folhas. Tinha um formato oval, como de 2 pratos unidos pelas bordas, e que foi descrito por minha irmã como se fosse feito do mesmo material de tanques de guerra ou de submarinos. Era da mesma cor e estava com a luz apagada. Minha mãe, abismada, disse para correrem, porque tinha caído algo na terra, e minha irmã até tentou, mas suas pernas endureceram e não conseguiu se mexer. Apenas pensou que não queria que algo ruim acontecesse. Para a surpresa delas, aquilo se acendeu, e puderam observar o grande objeto luminoso, que agora se mostrava de uma cor prata reluzente. Minha irmã pôde observar então que o objeto possuía vários feixes de luz em seu contorno. As luzes alternavam de cor e se assemelhavam às cores do arco-íris. Ele se movimentava em movimento de vai e vem, e dava para ouvir um chiado. Assombrada e impactada com a cena, minha irmã disse que se sentiu como se estivesse hipnotizada e congelada. Não conseguia se mover, nem gritar. Mas minha mãe, num ímpeto mais forte, saiu correndo para dentro de casa, nos chamando para ver o tal fenômeno desconhecido. É claro que, como estava ainda no banho, não pôde presenciar a magnífica aparição deste objeto voador misterioso, nem mesmo meus irmãos, pois quando eles ouviram minha mãe gritando e contando sobre o que presenciara, correram para fora, para poder observar, mas já não puderam avistar mais nada. O que aconteceu com o grande disco voador foi contado por minha irmã, que como um imã, não conseguiu tirar os olhos daquele objeto, até sua total desaparição. Conta ela que, quando minha mãe a segurou pelas mãos, ela estava gelada e imóvel. Queria correr e ao mesmo tempo ficar ali, observando. As luzes daquele objeto a hipnotizava. Ficavam de todas as cores, passando pelo verde, vermelho, azul e roxo. Era lindo, e ao mesmo tempo angustiante. O objeto parecia vivo e inteligente, como se soubesse que elas observavam. E quando minha mãe saiu correndo, o objeto, como na tentativa de evitar sua observação por mais pessoas, começou a se movimentar e a subir. Subiu uns 3 metros e começou a girar. Depois subiu muito rápido, quase que instantaneamente, e bem mais alto, como se chegasse próximo às estrelas. E então parou, por um breve instante, como se decidisse para onde seguir. E então correu muito rápido e horizontalmente, em direção ao mar. Minha irmã só conseguiu falar quando o objeto sumiu no horizonte, e não pôde mais avistá-lo. É claro que sou uma pessoa muito curiosa, e fiz várias perguntas à minha mãe e minha irmã, até mesmo confrontei as versões de cada uma, para ver se não caíam em contradição. Isso faz 21 anos, e até hoje elas afirmam que o que viram naquela noite foi de verdade. Minha irmã
diz que pela velocidade que aquele objeto se deslocou e subiu, e pelo formato que tinha, não poderia ser nada criado por mãos humanas. Então vem a pergunta: será que esses objetos que já foram vistos por muitas pessoas, seriam criações humanas não identificadas? Apenas ilusão da mente? Fenômenos desconhecidos? Ou realmente são algo fora da nossa realidade? Isso não saberemos. Mas quem sabe não existem seres de outras dimensões nos visitando e fazendo pesquisas em locais pouco habitados. Pessoal, afinal, quem disse que não existe